O Manhã Bandeirantes abre espaço para falar de saúde. Estamos no mês de maio, que é o chamado Maio Bodô, um mês dedicado à conscientização, à informação a respeito do diagnóstico precoce e o tratamento correto dos diversos tipos de cefaleia. A nossa convidada é a doutora Vanessa Loyola, médica neurologista da Rede Cora Saúde, a quem agradecemos, doutora Vanessa, pela atenção com o nosso ouvinte nesta manhã de terça-feira. Um bom dia para a senhora. Ei, bom dia. Eu que agradeço aqui a presença. Doutora, cefaleia é o que a gente popularmente chama de dor de cabeça, mas ela vai muito além daquela dorzinha que às vezes a gente tenta enganar com um analgésico no final do dia e fala que é só o estresse, né, doutora? Nossa, muito além mesmo. As cefaleias mais comuns, que são as enxaquecas, né, que a gente aqui na área chama de migrânia, são doenças extremamente incapacitantes. As pessoas que têm isso não conseguem fazer nada, na verdade, quando estão com crise de migrânia. Elas não conseguem trabalhar direito, assistir televisão, às vezes nem dormir é possível, assim. Muito incapacitante. A gente sabe que a automedicação ela é uma realidade no Brasil. Qual é o momento em que a gente deve entender que a dor de cabeça vai além de a gente tomar um analgésico, porque também não dá para a gente imaginar todo mundo ir a um posto de saúde, ir a um pronto-socorro a cada dor de cabeça. Mas em que momento a gente tem que parar e pensar que, não, isso daqui vai além desse remedinho que eu estou tomando no fim do dia? Você tocou num ponto super interessante, porque, na verdade, a automedicação, ela pode ser um fator de piora das dores de cabeça. Pode transformar uma dor que é episódica, ou seja, que acontece de vez em quando, num problema realmente crônico, sabe? Então, quando a dor de cabeça se transforma nessa coisa, ela é muito intensa, ela é incapacitante, tá? E não melhora com analgésico, já é o momento de você pensar em ir procurar um profissional de saúde, um neurologista, uma pessoa que seja capaz de diagnosticar aquele problema. Um outro momento que eu acho que a pessoa tem que pensar sobre isso, além da intensidade da dor, da incapacidade que ela produz, é a frequência. Se você tem dor de cabeça, vamos lá, uma vez por mês, duas, você consegue determinar bem qual foi a causa, é uma coisa. Agora, a pessoa que tem dor de cabeça toda semana, por exemplo, ou que seja 2 vezes por semana, mais que isso, fez a pessoa faltar um compromisso social, deixar de levar seus filhos no parquinho e faltar ao trabalho, já é o momento de você pensar que você precisa procurar um profissional de saúde. Doutora, e com relação à enxaqueca, quais são os sintomas que podem fazer com que a gente entenda que nós temos a enxaqueca e como fazer para tratá-la? Bom, a enxaqueca é o tipo de cefaleia primária, quer dizer, o que é uma cefaleia primária? É aquela dor de cabeça que advém de uma doença do próprio cérebro, do próprio sistema nervoso. Então, não é uma dor de cabeça de uma outra doença. Porque, por exemplo, eu tenho que entender se eu tenho, vamos lá, colocar um exemplo comum, uma gripe, uma dengue, vamos falar uma doença da moda aí, eu vou ter dor de cabeça como sintoma daquela doença. Mas uma enxaqueca não é uma dor de cabeça sintoma. Ela é uma dor de cabeça, é a própria doença. Então, quais são as características de uma enxaqueca? Normalmente, ela é uma cefaleia bastante intensa, a intensidade da dor é grande. Ela costuma ser uma cefaleia da metade da cabeça, pode começar pela metade da cabeça e depois espalhar, né? Ela costuma, então, ser unilateral, bastante intensa. A característica principal é latejante, mais do que constrictiva, mais do que apertando a cabeça, lateja. Junto, você tem sintomas associados. Então, a enxaqueca ela é uma síndrome, na verdade, que tem vários sintomas e não só a dor. Então, dá náusea, muitas vezes vômitos, pode dar vertigem, pode dar alterações visuais. É comum as pessoas terem, que a gente chama de aura, que são fenômenos que antecedem a dor. Então, as pessoas veem estrelinhas ou veem manchinhas escuras na visão, a visão fica deturpada, a pessoa piora muito com a luz ou com sons, então ela desenvolve uma hipersensibilidade. Então, esses são os sintomas principais que a gente tem que pensar, que essa é uma enxaqueca, não é uma dor de cabeça
entre aspas, comum, né? Nós estamos conversando com a doutora Vanessa Loyola, médica neurologista da Rede Cora Saúde, a respeito do Maio Bodô, um mês para falar sobre a cefaleia, a dor de cabeça. Doutora Vanessa, nós vivemos hoje num mundo onde a tela é muito presente na nossa rotina, seja no trabalho, seja no entretenimento, seja na comunicação. O uso frequente de tela também é um caminho para a gente ter a dor de cabeça mais presente no nosso dia a dia? Com certeza, sim. A gente sabe que as telas, principalmente o excesso de telas, ela tem, primeiro, essa coisa da luz, né? Ela prejudica o repouso, então ela pode provocar uma fadiga, prejudicar a qualidade do sono, e isso leva a essa dor, além de ser a gente chama de gatilho, que é uma coisa que dispara a dor em quem tem tendência a isso, pode provocar outro tipo de dor de cabeça chamado cefaleia tensional. O nome não é muito bom, porque fica parecendo que a gente tem a ver com tensão, né? Mas é a dor de cabeça mais comum que existe, que é essa relacionada a uma certa fadiga, um certo cansaço. Então, assim, você tem toda a razão. O uso excessivo de telas pode ser um dos fatores gatilhos para piorar a dor de cabeça. Nós conversamos com a doutora Vanessa Loyola, médica neurologista da Rede Cora Saúde, falando sobre a cefaleia e os cuidados que a gente tem que ter também no nosso dia a dia. Doutora Vanessa, um bom dia de trabalho para a senhora. Percebo que a senhora está na correria aí nos atendimentos, mas obrigado por... Estou no hospital, a vida da gente é assim mesmo. Mas obrigado por esse tempinho aí para falar com o nosso ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes. Bom trabalho, porque eu tenho certeza que a rotina não para aí dentro do hospital. Tá joia, muito obrigada. Eu que agradeço esse espaço para falar de um assunto super importante para todos, né? E a dor de cabeça é uma coisa incapacitante para quem tem esse problema. Muito obrigado a doutora Vanessa Loyola, médica neurologista, e dicas importantes, né, a respeito da automedicação,